Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no Linha Verdade. Boa noite, Ricardo. Trago para o Linha Verdade de hoje 2 casos de condenação por abuso sexual de menores. 2 casos muito cruéis que envolvem pais, as pessoas que seriam responsáveis por cuidar dos filhos, né? Infelizmente cometendo crimes bárbaros. O primeiro deles que eu quero relatar aqui, que infelizmente é um caso muito triste, mas a gente precisa falar sobre isso até para conscientizar, né, o público de casa, ficar atento aos sinais. É de um caso de um homem aqui de Santa Catarina que teve a condenação de 90 anos decretada pelo Tribunal de Justiça em virtude de estupro e morte do próprio filho. Ele estuprou o próprio filho durante 8 anos, é isso mesmo que você de casa ouviu. Durante 8 anos essa violência foi cometida debaixo do teto da casa desse menino que deveria ser protegido. E por quem devia protegê-lo, né? O pai, se é que a gente pode chamar de pai, era responsável pelo banho do filho, momento no qual ele se aproveitava, né, da situação e do ambiente reservado para cometer este crime hediondo, abusava do filho, inclusive mantendo conjunção carnal. Ao longo de tantos anos, né, e de violências repetidas, o menino acabou sofrendo aí com um quadro crônico de constipação, de oclusão intestinal, e precisou inclusive ser operado para tratar esse problema, e foi nessa cirurgia que ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Então, reiterando, o menino teve que se submeter a uma cirurgia em virtude de reiterados casos de eventos de abuso cometidos por esse pai. Então, esse caso, que durou 8 anos na vida desse menino, infelizmente só veio ao conhecimento das autoridades em 2021. Agora, então, ele foi julgado e sentenciado a mais de 90 anos de prisão. A gente sabe que aqui no Brasil, né, tem o sistema de redução de pena, de reintegração aí à sociedade, e a pena acaba caindo para 1/5, né, desse número que foi definido, de 90 anos, mas mesmo assim deve pegar um bom tempo aí na cadeia, e um bom tempo merecido, porque nada justifica, né, o crime, muito menos uma atrocidade dessa cometida pelo pai de uma criança. E o outro caso que eu quero trazer, que também aconteceu aqui em Santa Catarina, que foi de um pai que durante anos também molestou e estuprou as 2 filhas. Os casos aconteceram entre o ano de 2005 e 2012, quando uma das meninas tinha entre 5 e 12 anos, e da filha mais velha entre 2006 e 2009, quando ela tinha entre 9 e 12 anos. Então, veja bem, uma pessoa capaz de estuprar, né, a filha de 5 anos por repetidas vezes, ele cometia esses abusos de forma separada entre as meninas, para que uma não falasse sobre esse assunto com a outra. Olha só, ele dizia que era perfeitamente normal, que era uma coisa normal entre pais e filhas acontecer esse tipo de relação. Sim, porque ele mantinha, né, conjunção carnal, além de fazer com que elas se despissem, se exibissem para ele. E, né, elas, tadinhas, só relataram esse caso na vida adulta no ano de 2017, quando ambas estavam adultas, então resolveram denunciar. E o caso é ainda mais triste, porque as meninas perderam a mãe muito cedo, foram morar com a avó. Então, este homem aproveitava os momentos em que a avó não estava em casa para fazer isso com as filhas. Ele foi sentenciado, então, a 68 anos e 9 meses e 17 dias de reclusão em regime fechado, então, por estupro de vulnerável. Lembrando que o estupro de vulnerável é aquele no qual a pessoa tem menos de 14 anos ou está em algum tipo de condição em que não permite defesa, né? Autodefesa. Então tá aí mais um caso que aconteceu aqui em Santa Catarina. Esse, no caso, foi julgado na comarca de Capinzal. Um caso muito triste, e fica aí o alerta, né, para que os pais observem os sinais dos filhos, né, para que orientem seus filhos sobre qualquer tipo de toque indesejado ou estranho. Porque tem uma coisa, Ricardo, interessante. Já vi alguns especialistas falando sobre o assunto. Por mais que o adulto diga para a criança ou adolescente que aquilo é perfeitamente normal,
principalmente as crianças, né, que ainda não têm muita noção disso, ainda não passaram pela educação sexual nas escolas, eles dizem, isso é normal, tal, mas aquela criança, mesmo que diga que isso é normal, ela sempre fica com o sentimento de que aquilo é estranho. Instintivamente, a criança entende que aquilo não está acontecendo da forma como deveria ser, que aquilo é um procedimento errado, é um toque errado. Então, a partir do momento que a criança se sentir ressabiada, é ideal que ela conte, né, que ela alerte. Então, fica aí o recado para os pais, né, para professores, para que orientem as crianças, para que observem. E a gente aqui do Linha Verdade, então, vai seguir, né, claro, sempre acompanhando esse tipo de caso e trazendo as informações para vocês. Agora eu volto com você ao estúdio, Ricardo.